De geografia, vamos falar agora sobre as atividades humanas. É a página 20 do livro do segundo semestre, então vamos lá. Na sua opinião, qual é a importância das áreas de preservação ambiental, aquelas que devem ser deixadas em seu estado natural? Então são aquelas áreas como florestas, parques, né? E essas áreas precisam ser tratadas com muito cuidado, ter manutenção constante, né? Nossos parques, os parques da cidade, as florestas, para que se mantenham, né, a preservação ambiental. E agora vamos falar aí das atividades humanas. As atividades humanas acontecem tanto no espaço rural quanto no espaço urbano. Para entender melhor o que são as atividades humanas, os geógrafos estudaram como elas acontecem e como elas alteram o espaço terrestre. Uma das atividades humanas que mais modificam o espaço terrestre é a atividade econômica. Nós já vimos que economia é o conjunto de atividades desenvolvidas por um povo para a produção de seu sustento. Então vamos lá. Agora veremos as principais formas que o homem encontrou para produzir o seu sustento. As atividades econômicas. O espaço rural e o espaço urbano têm características bem próprias. Nós já vimos, né? O espaço rural seria no campo e o espaço urbano na cidade. A vida na cidade depende muito da vida do campo, né? E vice-versa, né? As pessoas que moram na cidade dependem, né, do que se produz no campo para a sua sobrevivência, para o seu consumo. E as pessoas que vivem no campo também precisam das pessoas da cidade, um precisa do outro. Vamos lá, no espaço rural, predominam as atividades de plantação e de criação de animais. Nele também existem áreas de matas ou florestas com diferentes tipos de formações vegetais e outros elementos naturais, dos quais derivam produtos de origem animal, vegetal e mineral. Então, vamos continuar. No espaço urbano, predominam as atividades de industrialização e construção do espaço, compra e venda dos produtos industrializados, assistência de saúde, moradia, educação e lazer aos consumidores que vivem nas cidades. Essas atividades, tanto no espaço rural quanto no espaço urbano, são atividades em 3 setores. Então, nós vamos falar sobre eles agora. Seria o setor primário, secundário e terciário. Damos o nome de setor primário quando nós falamos das atividades econômicas que são desenvolvidas predominantemente no espaço rural. Então é a agricultura, a pecuária, o extrativismo, de onde se retira a matéria-prima da natureza, né? Então temos lá a agricultura, as plantações, né, a vegetação, a pecuária, a criação de gado, criação de animais para o consumo, e o extrativismo também, tudo que é retirado da natureza. E aí tem aí cenas da fazenda, da indústria e do comércio. Para as atividades econômicas desenvolvidas predominantemente no espaço urbano, damos o nome de setor secundário. São aquelas que envolvem o trabalho industrial e aquelas que envolvem a construção civil, construção, demolição, reforma ou ampliação de casas, edifícios, pontes, estradas e etc. Setor terciário são aquelas que envolvem o comércio, o transporte e a prestação de serviços, como hospitais, escolas, estruturas de lazer e turismo. Continuando, nós vamos fazer uma atividade aí. Se você puder e tiver revistas, seria interessante um recorte. Mas se não tiver, também você pode desenhar. O que vocês vão fazer aí? Recorte de revistas, 2 imagens de atividades econômicas que fazem parte do setor primário. Então, você pode fazer recorte de plantações, de criação de gado, extrativismo, né? Tudo que é retirado da natureza, como, por exemplo, corte de madeira para fazer móveis. Você pode desenhar aí a zona rural, né? Um pomar, uma plantação, uma horta. Seria essa atividade aí de recorte ou desenhar, né? Na página 23. Agora, setor secundário. Aí você pode colocar o que? Indústria, casas, edifícios, construções, pontes,
Seria todo o setor secundário. E agora o setor terciário, que seria o comércio, né? Transporte, prestação de serviços, hospitais, escolas. Você pode desenhar ou recortar e colar, certo? E agora na página 25. Que elementos você identifica nas paisagens das atividades desenvolvidas no setor primário? Então, lá no setor primário, você colocou a zona rural, vegetação, plantações, criação de animais. Seria essa a resposta. Exercício 3. Desculpa que eu estava na página anterior. Exercício 3. A partir do que você identificou nessas paisagens, responda às atividades do setor primário. Ou melhor, as atividades do setor primário acontecem principalmente em um espaço urbano ou em espaço rural. Marque com um X a alternativa de sua escolha e justifique. Então, aí seria o espaço rural, né? O setor primário, ele está na zona rural, né? A justificativa é essa. E 4. Que elementos você identifica nas paisagens das atividades desenvolvidas no setor secundário? Aí então seria indústria, casas, fábricas, né? Construções em geral. E aí no exercício 5, a partir do que você identificou nessas paisagens, responda. As atividades do setor secundário acontecem principalmente em um espaço urbano ou em espaço rural. Então o secundário aparece no espaço urbano. Porque o setor secundário, ele está na zona urbana. E agora a página 26. Que elementos você identifica nas paisagens das atividades desenvolvidas no setor terciário? Então, o setor terciário é o comércio, escolas, transporte, né? Tudo isso. E 7. A partir do que você identificou nessas paisagens, responda: as atividades do setor terciário acontecem principalmente em um espaço urbano ou em espaço rural? Então, aí seria no espaço urbano, né? E aí embaixo tem que colocar uma justificativa. Você pode colocar: setor terciário está na zona urbana. E no lugar onde você vive, nós vivemos, né? Predominam as atividades de qual setor econômico? Então, nós vivemos no setor terciário, onde tem comércio, escolas, hospitais. Esse é a nossa área, né? Nosso setor terciário. E 9. Você classificaria o espaço onde vive como rural ou urbano? Por quê? E nós já falamos sobre isso. Nós vivemos no espaço urbano, pois nós vivemos na cidade. E agora, por fim, o exercício 10. Faça um desenho ou cole uma foto de uma paisagem do lugar onde você vive. Então, aí eu sugiro que você desenhe a cidade de São Paulo, né? Como você vê a cidade de São Paulo, algum ponto turístico. Ou mesmo cole uma figura, né, dessa cidade. E quem mora em Guarulhos pode fazer um desenho da cidade de Guarulhos, tá? E para pensar, o espaço rural e o espaço urbano são ambos importantes e dependem um do outro. Assim também são as pessoas, dependem umas das outras e têm o mesmo valor. Então, eu dependo dos meus alunos dependem de mim, e é assim que nós vivemos, né, gente? Um cooperando com o outro. Todos nós, ninguém vive sozinho, nós precisamos uns dos outros, e isso é muito bom, né? Poder contar com o próximo, poder contar com os amigos, com a família. E é isso, a mensagem de hoje é essa, tá? Fiquem com Deus, se cuidem. Um beijo, nós nos falamos na nossa aula de geografia. Tchau!